Graça e paz, meus irmãos. É uma grande alegria estar adorando juntamente com o povo do Senhor, no dia do Senhor, que é o domingo, onde nós, como cristãos, sempre relembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo não permaneceu morto, mas ressuscitou dentre os mortos. E essa é a razão da nossa esperança. Meus irmãos, nesta noite quero meditar com os irmãos. O sermão será fundamentado na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 14 ao versículo 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. E o tema dessa mensagem é como esperar a vinda do Senhor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 14 ao verso de número 18. Diz assim as Sagradas Escrituras: Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar, pedindo para que Deus ilumine os nossos corações, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nós nos voltamos a Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja iluminando os nossos corações para que possamos compreender a Sua já abençoada palavra. Para que possamos, ó Pai, assim quando nós compreendermos, colocá-la em prática em nosso dia a dia. Que o nosso coração seja tomado por essas verdades. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, os seres humanos abrigam em seus corações uma infinidade de tipos de esperança. Há aqueles que colocam a sua esperança em um projeto político, econômico, culturais. Outros depositam a sua esperança em projetos pessoais, ou até mesmo esperança em coisas banais, como um time de futebol para ganhar um título. Existem até mesmo aqueles que alegam não terem esperança em absolutamente nada. Eles dizem que a vida é um turbilhão sem sentido, uma piada ruim, destinada a terminar em densas trevas, quando todas as estrelas desse universo se apagarem. Mas até mesmo esses que dizem não ter esperança alguma, nutrem algum tipo de esperança em seu coração. Nesse caso, eles nutrem a esperança de não haver algum tipo de julgamento final após o dia de sua morte. Meus irmãos, sabemos que a esperança que os homens nutrem em seus corações impactam o seu modo de vida, impactam o seu modo de viver. A esperança também faz parte do vocabulário cristão.
E é uma parte fundamental da nossa fé, assim como a fé e o amor. Poderíamos aí destacar a tríade da vida cristã: a fé, o amor e a esperança. E os cristãos, então, possuem esperança, mas não uma esperança projetada por eles mesmos. Uma esperança que é projetada pelo próprio Senhor e que é colocada em seus corações. Como diz o próprio apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, meus irmãos, nós devemos definir bem o que é a esperança cristã, porque diferentemente do vocabulário esperança no senso comum, esperança significa uma expectativa, uma possibilidade. Mas não é assim que esperança é ensinada nas Escrituras. A esperança cristã é fundamentada, antes de tudo, na obra do Senhor Jesus Cristo, e não em nós mesmos. E é um dom de Deus, assim como a fé. Ou seja, a esperança cristã não surge em nossos corações simplesmente segundo a nossa vontade, mas é o próprio Deus que planta em nós. E a esperança cristã não é simplesmente um pensamento positivo acerca do futuro, como eu vos disse, como uma mera possibilidade. É uma certeza. Esperança nas Escrituras é certeza das concretizações das promessas divinas. É uma expectativa confiante e segura das ações divinas e salvíficas. E aqui no capítulo 3, que nós lemos especialmente nos versículos 14 ao versículo 18, Pedro, como se ele abrisse uma janela para o futuro, para que possamos assim contemplar as concretizações das promessas do Senhor. E a partir dessa contemplação, da concretização das promessas, onde está firmado o nosso coração, possamos viver a nossa vida a partir dessa esperança. Que essa esperança influencie a nossa ética e influencia o nosso modo de viver. Então, aqui no capítulo de número 3, o apóstolo Pedro traz ensinamentos a respeito do dia do Senhor, como Marquinhos disse aqui durante a liturgia dos cânticos. Esse dia que será um dia glorioso, será um dia poderoso e maravilhoso, mas também será um dia de juízo e de transformação deste mundo e de julgamento sobre os ímpios. Então, aqui no capítulo de número 3, Pedro ensina acerca do dia do Senhor para que os seus leitores possam viver à luz dessa verdade. Ou seja, desses ensinamentos, como ele próprio diz, que são ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Veja comigo aí no versículo de número 2 do capítulo 3. Para se lembrarem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Ou seja, os seus leitores devem dar ouvidos aos profetas e os apóstolos. Eles não devem dar ouvidos aos escarnecedores, aos falsos mestres, aos falsos profetas que negam o retorno de Cristo e o dia do juízo. Veja aí no versículo de número 3, quando ele diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E quando ele se refere aqui a últimos dias, meus irmãos, os últimos dias se referem desde o momento da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Ou seja, nós vivemos os últimos dias. E
Esses falsos profetas, esses escarnecedores, eles negam essa verdade ensinada pelos profetas e pelos apóstolos, de que haverá um dia do Senhor, a volta de Cristo, onde Ele estabelecerá plenamente o seu reino e concretizará a sua promessa. Mas o apóstolo Pedro nos ensina aqui que não importa o que eles dizem, isso não anula esta verdade. Eles podem espernear, eles podem dizer o que eles quiserem, mas isso não nega de modo algum que Deus, segundo a sua palavra, trará o juízo sobre este mundo. E para isso, ele relembra aos seus leitores a história do dilúvio, que os escarnecedores fazem questão de esquecer. Olha aí no versículo de número 5 ao versículo de número 6. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído e afogado por água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O que o apóstolo Pedro quer dizer é que a palavra de Deus não será anulada. Deus tem o poder suficiente de cumprir o que Ele diz. E se Ele disse, isso certamente acontecerá. E Deus disse que haverá um dia de acerto final, o dia de acerto de contas, em que Ele trará plenamente o seu reino. Então, esse dia, para aqueles que esperam em Cristo Jesus, como nós iremos observar aqui ao longo do sermão, será um dia glorioso, será um dia maravilhoso. Mas para aqueles que estão fora de Cristo, será um dia terrível. E aquela estrofe da música do Johnny Cash, que fala a respeito da volta de Cristo, descreve bem o terror que os ímpios sentirão naquele dia. A estrofe da música diz: os pelos de seus braços vão se arrepiar, e no terror de cada gole e de cada mordida. Será um dia terrível para aqueles que estão fora de Cristo, mas para aqueles que estão em Cristo, este será um dia glorioso. Dia de cumprimento da promessa de Deus. Para alguns será maravilhoso, para outros será terrível, o pior de seus pesadelos. E dessa forma, Pedro quer que os seus leitores tenham consciência de que esse será um dia glorioso para aqueles que estão em Cristo Jesus. E entendendo isso, que esse será um dia glorioso, o dia em que Deus, como ele diz no versículo 13, em que Ele estabelecerá novos céus e nova terra, onde habita justiça, compreendendo essa verdade gloriosa, Pedro nos ensina que devemos viver à luz desta verdade. Como eu disse no início, ele abre como se fosse uma janela para que possamos contemplar essa verdade, e ao contemplar essa verdade possa entranhar em nossos corações e possamos então viver a partir dela. Como que nós esperamos o dia do Senhor? Como nós aguardamos o retorno glorioso e o retorno triunfal de Cristo? Como que essa verdade deve impactar os nossos corações? E o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 14 que nós devemos aguardar o dia do Senhor vivendo uma vida que é agradável a Deus. Ele diz aí no verso 14: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz.
E ele se refere diretamente à esperança que ele diz aí no versículo 13, que se estabelecerá no dia do Senhor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E ele utiliza 3 vezes esperar, desde o versículo 12 até o versículo 14. E quando ele diz esperar, é que nós devemos esperar com ardente expectativa. Assim como uma criança aguarda com grande expectativa o seu aniversário, quando seus pais dizem que vão fazer uma grande festa, e a criança, a cada dia que vai passando, ela vai ficando ansiosa, ela vai ficando com aquela expectativa para o seu aniversário. Essa verdade do retorno de Cristo, do dia do Senhor, não deve nos atemorizar. Pelo contrário, deve nos trazer alegria. E devemos esperar com ardente expectativa. Com tanta ardente expectativa que isso influenciará a nossa ética, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se portar. Porque temos essa esperança, então, vivemos uma vida santa e piedosa. E na linguagem que o apóstolo Pedro usa, se esforçar para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. É um imperativo. Devemos nos esforçar para que nesse grande dia nos preparamos para muitas coisas em nossas vidas. Nos preparamos para ter um bom emprego, nos preparamos para passar no vestibular, para ser aprovado no concurso, nos preparamos os projetos da nossa empresa, mas nós nem sempre nos preparamos, isso não toma conta da nossa mente para o dia que encontraremos Deus face a face. Devemos nos preparar para esse dia. E quando o apóstolo Pedro utiliza aqui, se esforcem, primeiro, a gente tem que tirar essa dúvida. Nós entendemos que a salvação, meus irmãos, é única e exclusivamente pela graça. Nós não ajudamos a Deus na salvação em ponto algum. De início a fim, a salvação é uma obra graciosa de Deus na vida dos seus. Mas nós entendemos que em resposta a essa salvação, a pessoa alcançada pelo Senhor Jesus Cristo passa a viver uma vida de obediência a Ele, uma vida que agrade ao Senhor Jesus Cristo. Nós não obedecemos para sermos salvos, mas obedecemos porque somos salvos. A partir dessa perspectiva em que tão grande salvação nos alcançou, então passamos a viver uma vida de santidade em gratidão por aquilo que Cristo operou em nossa vida. A vida de santidade não é para que alcançamos a salvação, mas vivemos em santidade em gratidão por aquilo que o Senhor Jesus Cristo operou em nossas vidas. Esse é o pensamento de Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, considerem a misericórdia do Senhor. A condenação já não pesa mais sobre vocês, porque a condenação que estava sobre vocês recaiu sobre o Senhor Jesus Cristo. Deus foi misericordioso, então considerem a misericórdia de Deus para que vocês ofereçam a sua vida, as suas vidas como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Então veja, essa obediência a Deus não é uma obediência fria, mas é uma obediência em gratidão por aquilo que Deus operou em nossas vidas e porque nós o amamos. Deus retira aquele coração de pedra que odiava a Deus e nos dá um coração que é capaz de amá-lo. E por amá-lo, nós procuramos viver e nos esforçar uma vida de santidade para sermos achados por Ele sem mácula. Como diz o apóstolo João,
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque amamos e somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Por isso que nós nos esforçamos a viver uma vida de santidade. Isso tem que estar em nosso coração, meus irmãos. Devemos realmente meditar sobre essas coisas. E agora, tendo em vista esta promessa de que haverá um dia em que Deus estabelecerá plenamente o seu reino, e que nós habitaremos no novo céu e na nova terra, nessa terra transformada com Ele para sempre, nós aguardamos esse dia com ardente expectativa, porque estaremos com o nosso amado para todo sempre. Quem não gosta de estar ao lado da pessoa que ama? Se nós amamos a Deus, nós ansiamos por esse dia. Aguardamos com grande expectativa. E já que será um lugar de justiça e que possamos viver cada detalhe de nossa vida dessa forma. Que essa expectativa possa influenciar o nosso modo de enxergar a vida, o nosso modo de trabalhar, o nosso relacionamento com os nossos familiares, tudo aquilo que nós fazemos. Desde as pequenas coisas até as coisas mais grandiosas da nossa vida. Que possa influenciar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com esse mundo criado. Tendo essa perspectiva, claramente nós nos tornaremos cidadãos melhores para este mundo. É interessante que C.S. Lewis o C.S. Lewis, que foi um escritor muito conhecido do século XX e era cristão, ele diz que desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, é que se tornaram ineficazes nesse mundo. Ou seja, meus irmãos, pensar no mundo que há de vir, no estabelecimento do novo céu e da nova terra, é o que te habilita a viver da melhor maneira neste mundo. A ser o melhor cidadão deste mundo, porque você tem essa ardente expectativa em seu coração. E vivemos assim porque temos gravado em nossos olhos a eternidade. E tendo gravado em nossos olhos a eternidade, toda a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso testemunho é influenciado. Existe uma história do martírio de Policarpo de Esmirna, que nos ajuda a compreender como que ter essa perspectiva da eternidade influencia o nosso modo de viver. Policarpo de Esmirna, no século II, ele foi um bispo da igreja de Esmirna e ele morreu como Marte. Ele foi atado em uma estaca e colocaram fogo, e quando não conseguiram matar, queimado, eles foram lá e esfaquearam. E ele disse algo para os seus algozes muito interessante. Ele diz o seguinte: o fogo com que o Senhor me ameaça queima apenas durante hora e logo se apaga. Mas o Senhor não conhece o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno que está reservado para os ímpios. Mas por que essa demora? Vamos, faça o que quiser. Veja, aquele homem, diante da morte, diante do risco de ser queimado vivo, ele não retorna atrás. Por que ele não retorna atrás? Porque ele tem em seus olhos gravado a eternidade. Ele tem a eternidade diante dele. Ele medita nessa verdade, assim como o apóstolo Pedro pede e nos exorta para que possamos meditar. É interessante que neste livro, que contém o testemunho do martírio de Policarpo de Esmirna, no início do livro, o autor coloca o seguinte, em referente ao pensamento dos mártires, daqueles que testemunharam de Cristo com as suas próprias vidas. No livro diz o seguinte: para eles, o fogo de sua tortura desumana era frio, pois eles tinham diante dos olhos a fuga do fogo eterno que nunca se apaga. Enquanto com os olhos do coração fitavam as coisas boas, reservadas para os que
para os que resistem com paciência coisas que nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem entraram no coração do homem. Ou seja, esses homens, assim como Policarpo, tinham diante deles que eles já estavam livres do fogo eterno, da condenação eterna, e o que os aguardava eram novos céus e nova terra, onde habitam justiça, onde ele habitará com o Senhor para todo sempre. É isso que tem que estar em nosso coração. Como devemos esperar a vinda do Senhor? Vivendo uma vida agradável a Deus, mas também aceitando as verdades de Deus e rejeitando o engano dos falsos profetas. Aceitando as verdades de Deus e rejeitando o engano dos falsos profetas. O apóstolo Pedro diz no versículo 15: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Nós não devemos nos deixar nos enganar pelos falsos ensinos que menosprezam o dia do Senhor, que menosprezam a volta de Cristo e que menosprezam essas verdades eternas, que negam a condenação, que negam o juízo de Deus. Não devemos dar ouvidos. Devemos nos recordar sempre o que o Senhor, o próprio Deus que estabeleceu essas promessas, diz a respeito dessas promessas. Ao longo de toda essa epístola, o apóstolo Pedro, ele procura lidar com esse problema dos falsos profetas que as igrejas enfrentavam. Era um problema interno, porque surgiram falsos profetas. E os escarnecedores, como nós lemos, eles questionavam o retorno, o dia do Senhor, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Escarnecendo, não veio até hoje, será que vai vir? Não é? Mas o apóstolo Pedro pega na mão dos crentes, dos seus leitores: vejam, não olhem para a perspectiva deles, mas olhem para a perspectiva de Deus, que é capaz de cumprir as suas promessas. Deus não está demorando. Ele vai vir o dia que ele determinou de vir. Nós devemos olhar para isso como a longanimidade do Senhor, a paciência de Deus em suportar os pecadores. Esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Deus manifesta a sua longanimidade, a sua grande paciência. Como o apóstolo Pedro diz aí no versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa. Deus não está demorando, de modo algum. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Veja então que os escarnecedores, ao olhar para isso como a longanimidade e a paciência de Deus, eles preferem escarnecer. Ele não vai vir. Mas o cristão não deve ter essa perspectiva. Ele deve olhar para a longanimidade, a paciência de Deus. A paciência para que pecadores se arrependam. Deus está trazendo à sua presença pecadores. Deus está transformando corações. Deus está trazendo até a sua presença os seus eleitos, que não perecerão eternamente. É tempo de salvação para nós, para outros. Tempos para que nós anunciemos o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele trará os seus até a sua presença. Ele trará os seus eleitos. Aonde o evangelho de Cristo é pregado, Ele atrai os seus para si. É tempo de pregarmos o evangelho, é tempo de anunciarmos as boas novas do Senhor. Devemos aguardar a vinda de Cristo, o dia do Senhor, olhando para a paciência de Deus. Agora eu me volto
para você que ainda não reconheceu os seus pecados e não confia em Cristo para a sua salvação, não confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É tempo de arrependimento. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus, e você será salvo da ira vindoura. Coloque a sua esperança não em si mesmo. Você não pode salvar a si. As suas obras não podem salvar a si. As suas obras não podem te livrar da culpa do pecado. O único que pode te livrar da culpa do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, por intermédio da sua vida, da sua morte, ressurreição, nós temos os nossos pecados perdoados e somos livres da culpa do pecado. E já não há mais condenação sobre nós. E temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Somente em Cristo Jesus, por meio da sua vida, obra, morte e ressurreição, que nós temos salvação. E como diz o pastor e apologeta norte-americano Francis Schaeffer, que foi um grande pastor do século XX, um grande apologeta, cabe a nós o quê? Levantar as nossas mãos vazias num movimento de fé e aceitar a obra completa de Cristo da maneira que foi realizada historicamente na cruz. Creia em Cristo Jesus. Fuja da ira vindoura e se abrigue nele. Mas, meus irmãos, como o próprio apóstolo Pedro nos diz, Deus já marcou o dia. E a sua longanimidade, a sua paciência, então, para com os ímpios terão fim. E a sua ira se explodirá sobre este mundo. E o único lugar seguro é em Cristo Jesus. E aqueles que estiverem fora de Cristo Jesus sofrerão eternamente a ira de Deus. E aqui eu gostaria de ler um pequeno trecho do sermão do Jonathan Edwards, que foi um pastor congregacional do século XVIII, lá nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda era uma colônia da Inglaterra, ou seja, ainda era a Nova Inglaterra. E nesse sermão, nesse famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele consegue descrever com grande avidez os sofrimentos eternos daqueles que enfrentarão o Senhor fora de Cristo. Ele diz o seguinte: já seria algo terrível sofrer o furor e a cólera do Deus Todo-Poderoso por um momento, mas vocês terão de sofrê-la por toda a eternidade. Essa intensa e horrenda miséria não terá fim. Ao olhar para o futuro, vocês verão à frente uma interminável eternidade, de duração infinita, que irá devorar os seus pensamentos e assombrar as suas almas. E vocês irão se desesperar, com certeza por não conseguirem nenhum livramento, termo, alívio ou descanso para toda dor. Saberão também que terão de sofrer até a última gota por longos séculos, por milhões e milhões de anos, lutando e pelejando contra essa vingança inclemente e toda poderosa. Então, depois de passar por tudo isso, quando tantos séculos os tiverem consumidos, saberão que tudo não passa apenas de uma gota de água, quando comparada ao que ainda resta. Portanto, o seu castigo será, com certeza, infinito. Só há um lugar seguro para escapar da ira vindoura. E é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como diz o salmista, beijem o Filho, para que não se irritem e não pereça no caminho, porque em breve se acederá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. E ao olhar para isso, daquilo que Deus, por intermédio da obra do Senhor Jesus Cristo, nos livrou, devemos ter ainda mais gratidão por aquilo que Ele fez.
Então Pedro diz: aceitem a verdade de Deus, não escutem os falsos mestres, porque eles negam essa verdade. E ele diz aí no versículo 17: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado. Ou seja, nós somos alertados. Falsos profetas existiam naquela época e existem até os dias de hoje e existirão até a vinda de Cristo Jesus. Tenhamos cuidado para que nós não sejamos arrastados por falsos ensinos. O que devemos fazer no lugar? Ele diz no versículo 18: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rejeitemos os falsos ensinos, aceitemos a verdade de Deus e cresçamos em seu conhecimento e graça. Gostaria de fazer 2 breves aplicações. A primeira aplicação, meus irmãos, que nós devemos cultivar em nossa mente, devemos trazer à nossa consciência essa verdade em nosso coração a respeito do dia do Senhor. Às vezes os dias vão passando e a nossa vida ela é tão corrida, tão atarefada, que nos esquecemos de meditar nas coisas eternas. Que este mundo não nos distraia daquilo que importa. C.S. Lewis uma vez disse que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E nós perdemos muito tempo com inutilidade. E pouco tempo com as verdades eternas. E como que nós fazemos isso? Nós não devemos negligenciar as disciplinas espirituais. E aí é o simples, né? Leitura das Sagradas Escrituras, oração, a famosa devocional todos os dias, para que essas verdades possam entrar em nosso coração e possamos ser influenciados por elas. Não podemos negligenciar o ajuntamento público, o culto do Senhor, para que possamos sempre trazer à nossa consciência as verdades eternas, as verdades do Senhor. E a segunda aplicação é que possamos consolar uns aos outros com essa verdade. Você, a partir de hoje, você tem uma ferramenta de aconselhamento para aconselhar pessoas, para aconselhar os seus irmãos, para lembrá-los. Você não está mais debaixo da ira, mas naquele dia você habitará eternamente com Cristo, no novo céu e na nova terra. Eu gostaria de encerrar com os irmãos com a leitura de Apocalipse capítulo 21 e chamo que todos me acompanhem nessa leitura. Que essa verdade possa estar em nosso coração. Está projetado aqui no telão, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao versículo de número 8. Vamos ler todos juntos? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus deles, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Oremos. Senhor, que essas verdades possam habitar o nosso coração. Que os nossos olhos possam fitar a eternidade. Que possamos, ó Pai, aguardar com expectativa, com ansiedade, o retorno de Cristo Jesus. Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, esse não será um dia de destruição, mas será um dia de vida. Um dia que teremos o cumprimento da sua promessa de estabelecer novos céus e nova terra. E habitaremos aqui, ó Deus, por toda a eternidade com o Senhor. E o Senhor será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Que essa seja a nossa alegria, que consuma o nosso coração dia e noite, que possamos meditar. Para aqueles, ó Deus, que ainda não se refugiaram em Cristo Jesus, converta corações, ó Deus. Sabemos que o Senhor é poderoso para transformar o mais duro dos pecadores e o convencer da verdade, da justiça e do juízo. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.